E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. A relação entre locador e inquilino pode dar origem a diversos conflitos por terem vários interesses ali antagônicos. Algumas pessoas não gostam de regras e de cumprir com o dever de ser pontual no pagamento. O recebimento de apenas parte do valor do aluguel ou do condomínio pode dar a entender que a flexibilização de regras, que deveriam ser rígidas, é natural. A lei não dá margem para pagamentos de maneira confusa, tendo o locador o direito de exigir a quitação integral do valor do aluguel, bem como o síndico o direito de rejeitar o pagamento da cota de condomínio de forma diferente do que foi aprovada pela Assembleia Geral. Para falar sobre esse assunto, estamos na ponta da linha com o nosso colunista do quadro Direito Imobiliário, o Dr. Quênio de Souza Pereira. Olá, Dr. Quênio, bom dia. Olá, Sérgio. Olá, ouvinte da Rádio Justiça. Bom dia para todos. Dr. Quênio, com a experiência do senhor, é bem bagunçado assim? As pessoas querem tocar a vida do jeito que elas querem? Realmente, é aquela questão do brasileiro, do jeitinho, do quebra-galho. Então as pessoas confundem essa postura informal do dia a dia nosso com relação a relações jurídicas que são específicas, que tem uma lei de plinato, no caso da locação, e também tem a lei que regulamenta os condomínios. Então, na prática, em relação a esses pagamentos dessas despesas que são tão importantes no nosso dia a dia, vemos muita confusão, situações complicadas que deixam, inclusive, o magistrado, ao julgar uma ação de despesa de pagamento, uma ação de cobrança no condomínio, o magistrado passa a ter uma certa dificuldade de compreender o que aconteceu em função da bagunça, né, que às vezes o inquilino e o locador fazem por desconhecerem que há regras que têm que ser cumpridas. Então, se há um contrato de locação, se tem uma lei que regulamenta essa relação, o pagamento tem que ser feito de maneira, vamos colocar assim, adequada, correta, e não de forma fracionada. Então, vemos realmente processos judiciais se arrastando, e até mesmo uma parte ou outra, o credor-devedor, pedindo perícia, gerando assim uma grande confusão que poderia ser evitada se simplesmente o contrato e o compromisso fosse cumprido normalmente. 9h44. Dr. Quênio, alguns inquilinos, então, acham-se no direito de pagar o aluguel do mês, mesmo existindo parcelas mais antigas em atraso, pois dessa maneira evitaria ali a cobrança de novas multas. A imobiliária, então, ela pode se recusar a receber esse tipo de pagamento? Certamente. O que vemos no dia a dia são situações, estamos agora no mês de abril. Então, o inquilino, às vezes, deve o aluguel de fevereiro ou de março, e simplesmente quer pagar o de abril em dia, então que vai vencer agora dia 15 de abril, dia 20 de abril. Quer pagar em dia esse aluguel para evitar a multa, deixando outro para trás. Né? Essa postura que visa realmente evitar o prejuízo com a multa do aluguel de abril, essa postura ela é irregular. É direito da imobiliária ou do locador exigir o pagamento do aluguel vencido anteriormente, que é o de março. Então, a imobiliária pode condicionar ou pago de março, ou pago os dois no caso, evitando assim pagamento da multa de abril, mas, em hipótese alguma, o inquilino tem o direito de forçar a barra, de criar uma situação de pagar o de abril, para evitar pagar a multa, e deixar o de março pendente. Né? Então, o aluguel que venceu dia 20 de março tem que ser pago preferencialmente. Então, não cabe ao inquilino criar uma situação de deixar um aluguel a descoberto, sem quitar, para pagar o que vence essa semana. Quero frisar isso porque há situações gravíssimas do credor perder o controle e ficar, às vezes, um ano sem cobrar aquele aluguel anterior e acontecer até a prescrição, porque a prescrição acontece, né, no caso de locação, em 3 anos. Então é importantíssimo, né, que o locador, a imobiliária entenda que ele tem o direito de exigir o pagamento do que está mais atrasado, né, e logicamente, caso o cliente se recuse, ele poderá entrar com a ação de despejo para pagamento acumulado com cobrança. Então, essa ideia do inquilino
Exigir que venha pagar o aluguel que vem essa semana para deixar outro pendente é uma postura irregular e sem respaldo legal. E outra situação, doutor Kenny, é aquela imobiliária que aceita o pagamento do valor do aluguel fracionado. Isso é correto? Pode acontecer? Há credores, né, imobiliária, às vezes querer ajudar o inquilino, ela pode até o aluguel que seria de R$3.000, pagar 1.200 e deixar 1.800 pendentes. Isso é irregular, deve ser evitado, porque o legislador, quando criou a lei do inquilinato, né, previu o pagamento do aluguel mensal. Então não existe pagamento fracionado do aluguel. Né? Há situações gravíssimas em que a imobiliária ela perde o controle em relação aos pagamentos, o inquilino passa a pagar o aluguel toda semana uma parte, e isso vem a gerar uma grande dificuldade, inclusive, como falei anteriormente, numa possível ação de cobrança por falta de pagamento. Então, cabe ao locador, à imobiliária, receber somente o aluguel integral, fracionar em hipótese alguma. Né? Se o inquilino tem uma parte do aluguel a pagar hoje, que ele então guarde o dinheiro até completar o aluguel integral para quitá-lo. Se quitar com atraso, pagará com juros de 1% ao mês, a correção monetária prevista no contrato e mais a multa, que ela pode ser de 10% a 20%. Outro fator que eu quero frisar é que o pagamento fracionado pode acarretar, inclusive, dificuldade na hora da aplicação do reajuste anual previsto no contrato. Então, em hipótese alguma, deve ser aceito o pagamento de forma irregular por parte do inquilino, e se ele pagar o aluguel fracionado, depositando no banco, esse valor deve ser devolvido. Ele deve ser notificado para que venha pagar o aluguel conforme a lei determina e conforme o contrato, com o aluguel integral. Então, se ele não puder pagar integral, que ele junte o dinheiro para poder fazê-lo de maneira adequada. 9h48. Doutor Kenny, isso que nós falamos aqui, da imobiliária receber um pagamento fracionado, ele pode constituir uma infração contratual? O proprietário pode requerer, então, o despejo do inquilino que se realiza com esse pagamento irregular? Pode, porque a lei não permite, né, esse pagamento fora das normas do contrato. Então, caberá ao locador exigir o pagamento integral, e se até essa imobiliária, inclusive, né, perder o controle, isso pode acarretar uma insatisfação do locador. Então, é importante que haja uma conscientização de que o aluguel, bem como a cota de condomínio, tem que ser paga de forma integral, sem qualquer parcelamento ou sem qualquer fracionamento. E existe algum impedimento que faça a cobrança num único boleto de taxa de condomínio e taxa de aluguel, doutor Kenny? Não há nenhum impedimento, né? São relações jurídicas distintas, sendo que o artigo 62 da lei do inquilinato, ela prevê o dever do inquilino pagar aluguel e encargos. O que seriam encargos para a lei do inquilinato? A cota de condomínio, IPTU, a conta de água, de luz, nada impede que a imobiliária venha colocar o valor do condomínio junto com o aluguel, o IPTU também pode colocar. Há situações de inquilinos que às vezes passam a atrasar a cota de condomínio. A imobiliária, quando ela é muito bem organizada, ela até aceita que o síndico venha enviar o boleto para a imobiliária cobrar junto com o aluguel. Um fato muito interessante para a gente frisar para o nosso ouvinte da Justiça é que cobrar a cota de condomínio atrasado do inquilino é mais fácil que do proprietário. Por quê? No caso do proprietário, o condômino, se ele atrasa, para entrar com essas cobranças, para cobrar um condomínio de R$1.000, é muito difícil, porque o custo da ação é mais elevado do que a cota de condomínio, e às vezes o condomínio tem que deixar atrasar 3, 4, 5 meses para justificar a propositura da execução contra o devedor. Já em relação ao inquilino, se não paga a cota de condomínio, o síndico pode pedir que a imobiliária cobre, e a imobiliária pode condicionar o pagamento do aluguel junto com o condomínio e com o IPTU. E caso ele se recuse a pagar tudo em conjunto, ele poderá ser despejado. Quero frisar isso, que o despejo, né, ele propicia, quer dizer, uma cobrança mais eficaz e rápida do inquilino do que, no caso, de uma execução contra o condômino. Então, é possível, sim, colocar todo o valor, o condomínio, o IPTU e também o aluguel, em um único boleto.
Nesse caso, então, pode colocar, como o senhor mesmo falou, aluguel, IPTU, condomínio, taxa extra, tudo no mesmo boleto. Isso não dá motivo para que esse locatário entre na justiça questionando esta inclusão única. Não dá, porque a lei determina que a obrigação de pagar aluguel os encargos. Então, repito, se o inquilino ele cria problemas para o síndico em cobrar a cota de condomínio, nada impede que o locador ele venha assumir esse pagamento e cobrar junto com o aluguel num único boleto. Repetindo, a imobiliária pode recusar do inquilino pagamentos que não for completo. E se o inquilino vier a consignar em juízo, ele vai perder, com consideração a parte do valor, ele vai perder porque a lei dá respaldo ao locador. Então, se o contrato prevê que cabe ao inquilino pagar a cota de condomínio, cabe ele a pagar também o IPTU, o locador pode cobrar tudo num único boleto. E, doutor Kenny, aquela situação que a pessoa acabou passando a data de fazer o pagamento do boleto, ele vai lá e faz um depósito direto na conta da imobiliária ou do proprietário para quitar, entre aspas, este boleto. Como fica essa situação? Essa situação acontece muito, né? Quando o locador, o proprietário, ele faz a locação direta, sem intermediário. Então, é uma situação preocupante os locadores que dispensam a imobiliária e fazem a locação direta. Porque, em geral, ele passa uma conta bancária. E se o aluguel é de R$3.000, o inquilino, às vezes, numa dificuldade financeira, ele vai pagar R$1.800 e deixa R$1.200 pendente, para evitar pagar multa. Tecnicamente, o locador pode rejeitar isso. Então, quero colocar bem claro que caso o inquilino venha pagar um valor fracionado parcial, caberá ao credor não levantar o dinheiro do banco, notificar o devedor, que pode ser o condômino ou pode ser o inquilino, de maneira a comunicá-lo que aquele pagamento está sendo rejeitado, que não está sendo reconhecido como pagamento do aluguel ou da cota do condomínio, que deverá levantar. E caso ele venha insistir nesse pagamento fracionado, né, não restará outra alternativa ao credor, a não ser entrar com a ação de cobrança para cobrar o valor adequado. Então é importante que a imobiliária, ou no caso o síndico, venha a disciplinar o devedor. Né? Essa manobra do devedor de querer pagar uma parte para evitar pagamento de multa é uma manobra completamente ilegal, que deve ser rejeitada, e no caso, nada melhor do que notificar pessoalmente o devedor, né, faz por escrito, pega a segunda via, comunicando a ele que deverá pagar somente o valor integral, conforme determinado pela ata da Assembleia, que a Assembleia determina como se paga o condomínio, ou, no caso da locação, conforme determinado no contrato de locação. Então é importante que haja esse cuidado para evitar confusão posteriormente, que poderá tumultuar o julgamento de um processo futuro. E, doutor Kenny, para encerrarmos, quando um condomínio, um síndico se reúne em assembleia e decide contratar um advogado para fazer a execução, a cobrança desses condôminos que estão em atraso, tem síndico que nega a dizer o nome daqueles que estão ali devendo, sob o argumento que a lei proíbe expor a quem deve. É isso mesmo? Isso realmente acontece com certa frequência, é lamentável. É direito de qualquer condômino saber qual que é o vizinho que está lesando ele. Porque se o prédio tem 20 apartamentos e 2 são devedores, é direito, né, e é dever do síndico comunicar na Assembleia qual que é o apartamento, qual que é o nome do devedor, com quanto que ele deve, quais os meses que ele deve, se a taxa ordinária, se a taxa extraordinária, enfim. O síndico tem que entender que ele tem o dever de comunicar a todos os coproprietários em relação a isso, né? E não se deve proteger nenhum devedor. E, logicamente, isso não acarreta dano moral nenhum, né? É direito dos vizinhos saberem que aquele vizinho, aquele devedor, está onerando o condomínio, desequilibrando as cotas. Todos são prejudicados quando há um devedor no condomínio. Então, se o prédio tem 20 apartamentos, cada cota é R$1.000, né? Se por acaso 2 não pagam, esses R$2.000 que ficam um rombo, uma parte inadimplente, será rateado pelos demais 18 coproprietários que são adimplentes. Enfim, os demais adimplentes são prejudicados porque não paga a cota mensal. Então não existe dano moral em comunicar isso.
O que o síndico, né, tem que tomar cuidado com o condomínio é não colocar a relação de devedores no elevador, no quadro de avisos, né? Então é importante ter esse cuidado, não expor a terceiros devedor, mas expor aos vizinhos, aos condôminos, todos os detalhes da dívida e quem deve. Isso é um direito nosso saber, porque essa pessoa está nos prejudicando. E outro fator interessante, pode sim constar na ata todos os detalhes, que inclusive quando há a contratação do advogado, é importante que nessa ata da Assembleia venha constar todos os valores, até para ratificar o débito, sendo que essa ata será utilizada no processo judicial para fundamentar a cobrança. Então não há nenhum problema, mas se a ata constar os débitos, o nome de quem deve e tudo mais, essa ata poderá ser xerocada apenas pelos proprietários dos apartamentos. Né? Nada de colocar essa ata no quadro de avisos. Então é importante evitar o quê? Expor o devedor a terceiros. E, logicamente, os vizinhos não são terceiros, são partes interessadas que arcam com prejuízo daquele que deixa de pagar a cota condominial em dia. Esse é o Dr. Queno de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário do OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov Mineiro, participando em mais um quadro sobre direito imobiliário. Dr. Queno, muito obrigado e até a terça-feira que vem. Um abraço. Por nada, um abraço para todos. 9h58, Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Apresentação de Sérgio Duarte, produção e edição de Rafael Ferreira, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 ou acesse a nossa programação pela internet www.radiojustiça.jus.br. Fica agora com o Giro pelo Mundo na apresentação de Bárbara Michelini. Um ótimo dia, volta às 11h10 com Repercussão Geral e até amanhã com Revista Justiça. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.